Década após década, a juventude sempre foi uma força de ruptura, um motor de mudança. Juventude Arcaica. Um programa para os jovens de todas as idades. E era a minha especialidade, eu me julgo um revisteiro, né? Um cara que fazia revista. Eu gostava, inclusive, do trabalho interno de bolar o título da reportagem, ajustar o tamanho do texto na diagramação, fazer as legendas, os olhos, né, de continuação da matéria. Eu gostava desse trabalho interno, né? Até por timidez. Eu nunca fui um repórter fuçador, assim. E era gostoso. Eu me sinto órfão disso. Porque era o meu mundo, né? Mas o revisteiro virou aquele sujeito que ia acender poste por poste antes da chegada da luz elétrica. Às vezes me sinto assim. Mas você tem... Você é do tempo do jornalismo escrito, né? Sim, ele mudou completamente. Hoje o audiovisual domina, né? Exatamente. Mas você tem um blog onde você escreve regularmente, né, Berg? Mas eu coloco as minhas matérias antigas ali, faço um ou outro texto, né? Mas E você escreve sobre futebol ou não? Eventualmente, sim. Sim. Eu ainda gosto muito, né? E conto de alguns encontros com os jogadores, né? Relembro, né? Eu tenho feito muito texto assim, relembrando coisas que ocorreram desde que comecei como repórter da revista Manchete aqui em São Paulo, em Fatos e Fotos. Isso do longínquo ano de 1978. Então eu lembro um encontro que eu tive com o Vinícius de Moraes, em que a gente bebeu gin às 10h30, 11 da manhã. E eu não ia negar acompanhar o Vinícius numa bebidinha, né? Não ia negar isso, né? Seria uma desfeita, né? Claro. Então eu tenho relembrado esses caras. E você aguentou o ritmo dele? Olha, ele acho que tinha um pouco mais de resistência do que eu, embora eu tivesse, na ocasião, 67 anos e eu 22. Ele era mais treinado, ele era bem mais treinado do que eu, né? Outro assunto que versa o Berg é música. Ele tem vários encontros com músicos, né? E faz uns textos. Eu lembro do seu texto sobre a guitarra Esqueci o Músico, que é um texto bárbaro, que você achou a guitarra primeiro. Sim. Eu gosto muito de música, embora eu seja desafinado. Tento tocar um violão, mas eu sou péssimo. Mas apesar disso, apesar da música, do meu amor pela música não ser recíproco, digamos assim, eu continuo gostando muito, né? A quantidade de LPs atrás dele ali. Tem bastante. Tem bastante. Mas você entrevistou alguns músicos, né? Entrevistei alguns, sim. Mas no começo dos anos 80, né? MPB. Entrevistei gente, sim. Nelson Cavaquinho, por exemplo. Passei uma noite com o Nelson Cavaquinho. Entrevistei Raul Seixas. B.B. King, apesar do meu inglês não ser britânico, mas deu para conversar. Algumas pessoas, assim. O Nelson Cavaquinho, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com ele, um documentário que acabou não saindo, e fui à casa dele. E ele, na época, acompanhava, eles tinham um show, ele e a Clementina,
chamava o Projeto Pixinguinha. Você lembra dessa Sim, época? lembro, claro. Anos 80 também, né? Uma coisa por aí. Sim, o Projeto Pixinguinha, acho que é final dos anos 70, né? Sim. Eu lembro, o Nelson Cavaquinho tinha uma coisa que era como Pelé, né? Ele se referia a ele mesmo, né? Na terceira pessoa. Por favor, traz mais uma cerveja pro Nelson. Ele falava de si mesmo na terceira pessoa, né? Sim. Por favor, um Dreyer pro Nelson. Exatamente, e eles gostavam de conhaque, né? Impressionante. Aquele calor Dreyer, do Rio de Janeiro. Nossa, o Dreyer é uma coisa. Não é nem é conhaque aquilo, né? É um terror aquilo, é um terror. Ele bebia aquilo, né? História de músico que eu acho muito interessante. Um show que eu fui no Baden Powell, ele contou. Não, então, se não for verdade, não sou eu que estou mentindo, só estou transmitindo. Ele disse que o Pixinguinha foi saindo do show sozinho e foi assaltado. Quando o ladrão viu quem era, se retraiu e falou: mestre Pixinguinha. Que aí o Pixinguinha começou a falar com fulano. Por que você está nessa? Vamos lá. Levou o fulano para casa. O fulano terminou sendo padrinho do filho dele. Ficaram amigos e nunca mais. Pelo menos que saiba, foi o que foi contado, que ele deixou de ser ladrão. O Pixinguinha ajudou. Eu achei muito interessante como essas pessoas podem influenciar as outras, né? Ou com as letras das músicas, ou com a vivência, ou com uma palavra legal, ou com a doação, assim, eu acho muito legal, do artista, porque são verdadeiros ídolos para muita gente, né? Eu acho muito interessante isso. E essa história eu sempre guardei. O Elvis Presley tem uma passagem que aparece na televisão de vez em quando, em que ele, perturbado por um espectador lá, que estava lá só para xingá-lo, no meio da multidão, trouxe o sujeito para o palco e ele fez uma espécie de psicoterapia com a pessoa ali no palco, e o sujeito saiu de lá transformado em outra coisa. Ou seja, há isso, né? Mas eu acho que quando é um Pelé, um Pixinguinha, seja quem for, um artista, é mais uma homenagem que ele faz a ele. Perfeito. Eu acho que é de gratidão, assim, uma gratidão, nem que seja inconsciente, do que ele recebeu de alegria, não é? Eles querem devolver. Eu lembrei de duas histórias, assim, deixa eu rapidamente. Eu li a biografia do Elvis, né, que realmente um gênio, né, um cara um absurdo. Ele diz que depois dos 18 anos, ele nunca mais usou carteira. Não pagava, né, carteira. Nada. Não tinha lugar que ele pagasse nada. Onde ele ia, pagavam tudo para ele, né, nunca mais. Eu tive 2 ocasiões entrevistando o Pelé. E na primeira foi em Santos e tal. Foi num escritório dele. Mas na segunda, foi numa agência de publicidade e que o pessoal da agência chamou tio, primo, tudo, vizinho, né, para ver o Pelé. E aí, antes da entrevista, vieram com bola, camisa da seleção, camisa do Santos. Não, o diabo 4. E eu pude ver o Pelé, a paciência desse cara atendendo as pessoas, assim. Era uma fila, né? Um por um, perguntando o nome, conversando. Mas com o maior carinho pelas pessoas, né? Quer dizer, o Pelé era um cara que era talhado para esse papel, né? Para ser Pelé. E parece, de certa maneira. É um cara que ele tinha isso de saber que ele... Bom, claro, tem o talento, tudo isso, mas boa parte do que ele era é
era o público, né? As pessoas que iam ao estádio vê-lo e tal. Então ele retribuía isso com uma maneira muito bacana, assim. E eu fiquei assim, falei, eu estava apreensivo, porque eu queria falar, putz, tá gastando tempo de entrevista, né? Daqui a pouco eu não vou poder falar com ele, né? Desse jeito, porque ele fala, pô, para cada pessoa ele senta, conversa e assina. E eu falei, pô, não vai sobrar tempo para fazer entrevista. Eu já estava cabreiro com essa situação. Mas aí depois eu parei, pensei, falei, realmente Pelé também por causa disso. Como o Rivelino, que dizem que era totalmente contrário, né? Chegava todo mundo, entrava no ônibus e queria ir embora logo. Diz que era de um mau humor corintiano. Aliás, um corintiano. Dizem que era Sobrou pra palmeirense na nós. infância, hein? Era palmeirense na infância, Rivelino. Eu acho que o Pelé tinha essa... Isso fazia... O fato dele se referir a si próprio na terceira pessoa Também, tem como nós bastante a ficamos aqui. ver com isso. Ele tinha uma consciência da diferenciação entre o homem comum e O Edson. a personalidade que ele era como Pelé, né? O Exatamente. Edson era um, o Pelé era outro. E o Dico, né, que Sim. era outro ainda, né? Que Gasolina, era o apelido gasolina. dele da infância, né? Que a Xuxa exato. usou bastante, né? Sim, sim, Como sim. a Xuxa usou bastante o Dico, tentando, na verdade, diferenciar a relação dele com ela de qualquer outro tipo de relação que ele pudesse ter, porque tudo se confundia ali, né? Sim, verdade. Bom, eu sou grande fã do Pelé como santista, né? E, embora, no meu caso, eu tenho um ídolo no Santos que é tão grande quanto o Pelé, que eu vi jogar, que era o Edu, ponta esquerda. Então, O Edu. para mim, o Edu era fantástico, né? Para a visão de criança, que você talvez não tenha uma ideia da estratégia do jogo e tudo, mas a coisa mais lúdica, né, que era do futebol, do drible, né? A coisa individualizada ali, não do coletivo. O Edu era uma coisa absurda de ver. O que ele fazia com os laterais, né? Acabava com os caras. Dizem que o Fidelis ganhou o apelido de touro sentado por causa do Edu, né? Porque ele deixava o lateral sentado, né? Ao pé da letra. Bom, enfim. Lembrando do Edu, fui longe. Eu lembro que eu levei meus filhos uma vez ao Pacaembu, e eles eram pequenos, eles nunca tinham assistido um jogo com o Pelé. Eu falei, eu quero que vocês venham aqui, nem que o menino, eu acho que tinha 5 anos, não estava nem entendendo direito, as meninas uns 7, mas eu quero que vocês tenham a honra de dizerem que assistiram um jogo com o Pelé jogando. E aí foi tudo pequenininho, mas não sei direito a idade que eles tinham. Mas eu queria, louca por futebol como eu sou, eu acho que fazia parte. E hoje Sim. nenhum dos filhos é assim, ligadão em futebol. Eu fico um pouco frustrada, mas Algum tudo é bem. corintiano, não? Algum é corintiano, não? Graças a Deus, não. Mas meu primeiro neto é corintiano. É corintiano. Mas o irmão dele, que fez 30 anos semana passada, o Felipe, é São Paulino. E diz que é São Paulino por causa da avó. Aí eu me orgulho. Legal. Eu tenho uma sensação, Berg, de que o ponta esquerda é um personagem bastante interessante no futebol, nas equipes de futebol, historicamente e com um certo conteúdo mítico, porque o jogador de futebol, o time de futebol, na época em que o futebol não permitia, os jogos oficiais não permitiam substituições, quando um sujeito se machucava, ele ia para a ponta esquerda. Ou seja, ele era uma espécie de exilado
É verdade. da tática de jogo, ele era isolado no canto. A ponta esquerda sempre foi um problema para os técnicos, na minha opinião. Você tem 3 tipos de ponta esquerda. Você tem o grande driblador, como o Edu, como o canhoteiro, por exemplo. Sim. Você tem o cara que chuta, que é um potente, como o Rivelino foi quando jogou na ponta esquerda, e também o Pepe, Éder, do Sim. Atlético, Do né? Atlético. E você tem o ponta armador, que foi revelado pela... Quer dizer, foi colocado... O Zagallo é o grande Sim. exemplo, né? Sim, É sim. o ponta recuado. E nunca se decidiu que lugar ocupa realmente o ponta esquerda. Ele é um mistério, ainda hoje é um mistério. E tem alguns heróis que são subestimados da ponta esquerda, né? Aquele Corinthians que tinha Luizinho, Cláudio, Baltazar, Carbônio, ninguém fala do ponta esquerda, que era o Mário. Esse Mário era... Diz, quem viveu a época diz que foi um dos maiores dribladores da história do futebol brasileiro. Embora não fosse um sujeito objetivo, né? Às vezes ele driblava por graça, né? Driblava um, driblava dois, driblava o terceiro. Aí todo mundo vai cruzava, cruza para o Baltazar. Ele não cruzava, ele se enrolava, né? Desperdiçava o lance. Mas a torcida adorava, porque era um espetáculo. Você citou bem, aquele Corinthians de 54, o ponta esquerda era sempre um problema, porque tinha o Mário, tinha o Colombo, tinha o Zezé, tinha o Simão, né? Tinha o Ciciá, tinha uma porção de pontas que apareciam ali e nenhum se firmava. Um jogava de um jeito, o outro jogava do outro. E quando você vê Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone ou Rafael, esses 4 são fixos, são aqueles mesmos. Todo mundo fala, todo mundo lembra. Agora, o ponta esquerda, ninguém lembra, né? É verdade. Que engraçado, vocês estão falando de ponta esquerda. Eu sempre admirei todo ponta esquerda, porque eu acho lindo o jogo de ponta, do ponta. Que agora parece que são mais os laterais que às vezes fazem, né? Sim, aquela jogadinha lá. Mas sempre achei, e nunca considerei assim, a não ser quando eles estavam machucados. Aí ia lá para um cantinho mas eu acho que por uma questão de não ter outro lugar para pôr, podia ser na direita, será, mas queriam. Mas eu nunca vi isso. Que engraçado, estou aumentando o meu. A esquerda é a isso mudou. sinistra, é o lugar maldito, é o fim do mundo, é onde ninguém quer estar. Gente, Agora, eu sempre adorei ponta esquerda. O canhoto é o diabo, né? O canhoto, né? Que engraçado. A humilhação trata o canhoto como o diabo, né? O diabo é um canhoto também. Agora, essa coisa do ponta está mudando bastante, porque os pontas hoje muitos deles jogam com a perna invertida, né, como se diz. Ou seja, o canhoto joga na ponta direita e o destro joga na ponta esquerda. Isso faz com que eles entrem, né, na diagonal para chutar em gol e tal, e não vão à linha de fundo, que era o grande barato, né, de ver o cara driblar um, driblar dois, chegar na linha de fundo e cruzar para a área e pegar o atacante de frente. Agora, uma coisa eu não sabia, Marco, que teve uma época que não podia se substituir jogador. Foi durante muito tempo. O Berg lembra disso. Não, mas sempre duas podia, não era, Marco? Não. Não podia. Não podia. A substituição é recente. Tanto que o Pelé, em 62, ele foi justamente jogar na ponta esquerda ali. Ele se machucou, e ficou ali. E a França, em 58, teve um atacante que jogou com 10 contra o Brasil, na verdade, na final, né? O atacante francês se machucou e não pôde ser substituído.
Eu acho que eu acho que em Copa do Mundo, eu acho que começa em 70, isso. Hein? 70, começa em 70. Eu acho que Em 66 primeira- ainda não podia. Eu acho que não, eu acho que não. E eu acho que bom, no futebol aqui no Brasil, já na segunda metade dos anos 60, os times já tinha essa possibilidade da substituição. 2 por jogo, só, né? 2. 2. Eu lembro que eram 2. Viraram 5 na pandemia e acabou se institucionalizando. Mas A história foi uma, depois 2, depois 3 e depois passou para 5. Foi uma sucessão. Assim. Hoje o técnico conta com o banco. É fundamental o banco. Ele precisa utilizar claro. vários jogadores, inclusive jogadores bons que não estão em plenas condições e precisam jogar pouco tempo, jogam 20 minutos ou meia hora, e porque não aguentariam jogar mais, dadas as condições físicas que... Quer dizer, isso é levado em conta hoje, né? Claro. E é o expediente também de você fazer marcação, supressão na saída de bola, que é uma coisa muito desgastante, e você vai ter esses 5 atacantes marcando a saída de bola, e você tem o expediente no segundo tempo. No segundo tempo, você troca esses caras que já estão mortos ali, né? Claro. Então, o goleiro não saía da área pequena quando na década de 60, na década de 50. Hoje ele joga com os pés, ele vai para o meio do campo. Né? Sim. Mas isso quem lançou a moda de líbero foi o Rogério Ceni. O goleiro líbero, aí ele ia e fazia tudo. Bárbaro. Eu torço pelo São Paulo e depois pelo Bahia, quer dizer, por onde estiver o Rogério Ceni como técnico. O Rogério, acho que daqui a 100 anos vamos falar do goleiro artilheiro. Isso já entrou para a história do futebol, né? É fabuloso. É uma coisa a maneira que ele doida. batia na bola é fantástica. E você sabe que eu não ia sempre assistir jogos no Morumbi, mas o meu grande sonho era ver o Rogério marcando um gol de falta. E eu fui com meu neto São Paulino, minha filha, estávamos lá e teve, não uma falta, um pênalti. E aí quem veio... Eu fiquei no nervosismo, eu cobri o rosto e falava, eu não quero ver, eu não quero, porque eu fico muito nervosa em pênalti mesmo, né? Porque eu acho que o problema é para o artilheiro, não para o goleiro. O goleiro não tem problema nenhum, né? Eu falei, não quero, não quero. E o meu neto puxava meu agasalho do meu rosto, falando, não, vó, você tem de ver, vó, você tem de ver, é teu sonho. Bom, eu terminei vendo, e ele fez o gol, e foi uma grande realização na minha vida. Grande Rogério. Eu acho que o Rogério está talvez entre os 20 melhores batedores de faltas do futebol brasileiro. Mas ele está entre os 20, ele não está entre os 5. Eu acho que o que há de novidade no trabalho nessa atitude do Rogério é essa capacidade dele de demonstrar que um goleiro pode sair do gol, ir lá para frente e fazer uma atuação que é diferente daquela típica do goleiro. Nisto ele deu uma contribuição. Talvez tenha até ajudado um pouco a criar a ideia de que o goleiro deve se movimentar e sair da área e ser um jogador mais comum às vezes. Talvez tenha sido esse a grande contribuição. Me diga, você está dizendo que ele foi um dos 15... Uns dos 20, no mínimo, no máximo. Dos 20, sim, mas não goleiros, né? Não, batedor de Batedores de falta. Ele treinava horas tudo e horas bem, e horas. Mas a graça é exatamente essa. Ele ser o goleirão bom que era, ia lá e fazia gol. Ele estava para o que desse e viesse. Ele é bárbaro. É verdade. A bárbaro era o Higuita.
que fazia aquela macaquice toda e saía jogando dentro do campo, driblando adversários. Esse era Era um... maluco. Esse era um performance. Tem a defesa mais bonita da história do futebol mundial em Wembley, na Inglaterra. Que ele tirou a bola com os pés. Defesa, Com os pés, eu lembro. é como um escorpião, é como um escorpião. Ele tira O corpo pra escorpião, É. Jogada do escorpião. Aquilo é maravilhoso, né? Você sabe que ele treinou essa jogada por 4 anos até encontrar o momento de fazê-la? Eu não sabia. Agora, Ele fez isso isso, eu ele acho treinou na meio... Colômbia 4 anos. Que louco, maluco. Eu acho um pouco de... Gente, sei lá, eu não... Pirotecnia, sabe? Corre um baita risco, só para... Não, eu acho que não vejo beleza. Vá, Rogério. É muita ousadia. Não, é ousadia. É pirotecnia para mim. Acho que o futebol também é feito desses lances, né? A mitologia toda do futebol é feita desses lances, né? Também, né? Aquele chapéu triplo que até hoje eu vejo na internet. O chapéu triplo que o Ronaldinho Gaúcho dá. Vê um sujeito, ele dá um chapéu, aí vem outro, ele manda um chapéu. Vem um terceiro, ele dá um chapéu e sai com a bola. Aquilo é bonito demais, né? Mas me digam uma coisa. Antigamente se fazia isso, algum tempo atrás, e se aplaudia, e maravilha. Agora se faz, o adversário fica com raiva porque o fulano está tirando sarro da cara. Então, aí não pode. Aí o juiz vai e chama a atenção do que dá as cabeçadas e que... Quer dizer, tem um processo todo inibitório aí. É o contrário, né? Inverso, né? É uma inversão de valores, como se falava. Pois É inversão de valores. A graça é o drible, a graça é isso, mas não pode, porque senão está tirando sarro da cara do adversário. Agora eu queria saber. Um gol vale muito. Um gol pode valer milhões de dólares. É verdade. Portanto, ficar brincando dentro de campo é um assinte quando o time pode estar dependendo de um gol para receber um prêmio de 125 milhões, como acontece com o Flamengo. Exatamente. Agora na Libertadores. Sim, mas né? eu acho que um drible não é brincadeira. Eu acho que um drible não é brincadeira. Que uma jogada assim não é brincadeira. Pode ser brincadeira a defesa que o outro fez com os pés. Aí pode ser. Mas agora, o drible, eu acho que é a beleza do futebol, que está lá e que também estão tirando, porque senão o outro vai ficar ofendidinho e taca a mão no outro, e aí tem briga, sabe? Há menos de uma semana, o Luxemburgo declarou que ele estava se aposentando do futebol de técnico. Sim. E ele disse que o Garrincha não jogaria no time hoje. Porque ele não jogava para a equipe. Ele era um exibicionista. Ele tinha essa característica que o Berg acabou de salientar. Ou seja, o futebol hoje depende de dinheiro. E o dinheiro vem com vitórias com gols. É isso que importa hoje, infelizmente. Eu acho que o Garrincha não passaria nem pelo crivo dos médicos, o juvenil. Os caras não iam deixar ele jogar com aquelas pernas. Eu falei assim, não, esse cara não pode jogar futebol com essas pernas. É capaz do ortopedista barrar. Não, aqui não. Você não vai conseguir jogar futebol profissional. Que absurdo. Né? E como jogava, né? Que gostoso ver. Não sei se vocês dois viram. Eu vi. Eu e o Marco viram. Eu vi o Corinthians muito. Eu vi ele muito pequeno. Eu era muito pequeno quando ele estava no auge, né? Em 62, 63. Eu já vi em 66, quando ele veio para o Corinthians. Já não era o Garrincha. Já não era o Garrincha. Dos tempos.
Ele tinha Foi outro triste figura no Corinthians. um outro brilhareco e mais nada, né? E já não era O Garrincha. Garrincha, o grande Garrincha é o Garrincha de 58 contra a União Soviética. Nossa, São 3 minutos de futebol que sim, ficaram histórico. imortalizados. Exatamente. Mas eu acho que acho que até 63 ele ainda jogou muita bola, né? De 58 a 63. Foram 5 anos de futebol, de reinado, exatamente. Agora eu queria saber do Marco, ele falou dos maiores batedores de falta do futebol brasileiro. Quais são os 5 na sua avaliação? Didi, Rivelino, Marcelinho Carioca e um dos maiores, grande chutador, Roberto Carlos, né? Nossa. Roberto Carlos era fantástico. Nelinho também, eu incluiria o Éder. O Zico também, não? O Roberto Carlos era maravilhoso batendo falta. E o Didi com aquela técnica da folha seca. Né? O Marcelinho Carioca com aquele pezinho de anjo dele que ficava beijando a bola, simpático. falando, conversando com a bola antes de chutar. Quando ele chutava, ele batia na bola, dava um beijo na bola. E a bola ia onde ele queria, né? Exatamente. Era maravilhoso. Né? Médio, né? Mas tudo bem. Vamos lembrar do Deixa o Zico também. corintiano falar. O Zico também, grande batedor de falta também. Quem é? O Zico. O Zico. O Zico. É que o Zico é do Flamengo, está identificado com o Flamengo e eu não gosto do Flamengo, entendeu? Talvez por isso eu tenha... Por isso eu vou tirar o Cláudio, o pezinho de anjo, vou tirar tudo. Bom, o Neto também. O Neto batia muito bem. Neto. Fantástico. Ele ganhou sozinho o campeonato. Né? Fantástico. Considerações, Berg, o que você achou de viver essa experiência aqui com o nosso grupo Juventude? Eu achei ótimo. Confesso que eu estava nervoso no começo, né? Falei, nossa, vão me entrevistar? Pô, eu já entrevistei bastante gente, mas nunca fui entrevistado. Assim. Então eu falei, nossa... Se você estava nervoso, Berg, imagine a gente aqui que não tem a sua experiência de jornalista, né? Eu fiz no final. E achei ótimo. Foi muito gostoso o papo. E você, Lissa? Eu me senti perfeitamente à vontade com o Berg. Achei ótimo. Bom, e queria deixar isso registrado, Berg. Eu não consigo esconder as coisas quando eu sinto. Gostei de te ouvir. Gostei, talvez eu tenha até... Eu estava tão feliz que eu fico falando muito. Eu acho que talvez eu devesse ter ficado mais quieta e te escutado mais. Me perdoe por isso. Eu sou um pouco agitada, mas foi um prazer muito grande. Obrigada por você ter dividido suas experiências e teu conhecimento com a gente e entrado nesse papo. Não foi entrevista, foi um papo. Um papo bem legal. Bem legal. Muito gostoso, viu? Muito obrigada por você ter. Obrigado você. Obrigado vocês. E o Marco, o que você arremata? Eu gostei muito também. Eu gostei muito. Eu não tinha tido essa experiência ainda de três pessoas conversando com a sua coordenação, Arthur, mas eu achei que foi legal, bacana. A Lissa, obviamente, é essa figura especial que participa com essa doçura, essa capacidade dela de encantar as pessoas, continua sendo a mesma, né, sedutora que sempre foi. Né? E a participação do Berg valorizou demais a nossa conversa aqui. Inclusive, me senti muito convidado a falar de coisas do futebol. Eu também sou um cultor do futebol, eu gosto do futebol. Eu escrevi recentemente os 4 reservas do Corinthians de 54 na ponta esquerda. Nossa.
Eu fiz Eu não assim. falei ainda do Falei, ó, restante esse do sabe- time, né? Esse sabe tudo, hein? Olha, ele é corintiano. Eu fui falar da escalação do São Paulo, que não tem nada a ver, de 1954. Quando eu comecei, Poi, De Sorge, Mauro, Rui, Bauerino, ele sabia tudo. Ele sabia tudo. Eu falei, da onde você veio, homem? De que planeta? Tem uma memória excepcional. Acho que ele tinha Eu time de nunca... botão na época. Ele tinha esse time de botão que jogava contra o Corinthians e o Corinthians ganhava sempre. Quem era? Não, jogo Você de futebol. você tinha futebol de botão, você tinha esses Botão. times de Futebol de botão botão. quando criança. Não, tinha figurinha de futebol. Álbum de Ah, figurinha. eu fazia Era o mais- todas. É. Balas seleções. E vinha embrulhado numa balinha. E eu, ai, que delícia. Eu acho que Uma vez tem eu uma até- memória boa da minha infância. Uma vez eu até quase apanhei do meu pai, porque abriu uma caixa de balas futebol, que ele tinha fechadinha, escondida lá, e tirei uma bala escondida e tinha a figurinha do Teixeirinha, do ponta esquerda do São Paulo, Do São carimbado. Paulo. E eu fiquei tão entusiasmado que fui mostrar para ele, e ele ficou bravíssimo comigo, porque eu tinha violado uma regra de ouro, que era a de não fazer Ele tinha de não- dar aos não poucos, roubar a parcimoniosamente. Que loucura. Teixeirinha, ponta esquerda. Teixeirinha, A ala ponta esquerda do São Paulo era Remo e Teixeirinha. Depois veio o canhoteiro. Bem Bom, depois. Berg, bem depois. Esse é o nosso Juventude Muito legal, Arcaica. muito legal, Foi muito muito legal. bom receber você, foram ótimas as histórias e acho que a gente tem uma bela gravação aqui. Vamos Legal. repetir a dose outros dias aí, né? Claro, obrigado. Claro, Estou aqui claro. a seu dispor. Ok. Legal. Década após década, a juventude sempre foi uma força de ruptura, um motor de mudança. Juventude Arcaica. Um programa para os jovens de todas as idades.